Turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Suicida. Foi encontrada no bolso de um suicida em Indianópolis, Minas Gerais, a seguinte carta: E um senhor delegado de polícia, não culpe ninguém pela minha morte. Deixei essa vida porque um dia a mais que eu vivesse acabaria morrendo louco. Explico-lhe, doutor delegado. Tive a desdita de me casar com uma mulher viúva, a qual tinha uma filha. Se soubesse disso, jamais teria me casado. Meu pai, para a maior desgraça, era viúvo e quis a fatalidade que ele namorasse e se casasse com a filha de minha mulher. Resultou daí que minha mulher tornou-se sogra de meu pai. Minha enteada ficou sendo minha madrasta, e meu pai era ao mesmo tempo meu genro. Após algum tempo, minha enteada trouxe ao mundo um menino, que veio a ser meu irmão, porém neto de minha mulher, de maneira que fiquei sendo avô de meu irmão. Com o decorrer do tempo, minha mulher deu à luz um menino, que como irmão de minha madrasta, era cunhado de meu pai e tio de seu filho, passando minha mulher a ser nora de sua própria filha. Senhor delegado, fiquei sendo pai de minha mãe, tornando-me irmão de meu pai, e minha mulher sendo minha avó, já que é mãe de minha mãe. Assim, acabei sendo avô de mim mesmo. Portanto, senhor delegado, antes que a coisa se complique mais, resolvi desertar deste mundo. Perdão, doutor delegado. Olha, gente, não dá nem para rir num texto como esse. Algumas pessoas de imediato vão falar, nossa, que confusão, e vão dar risada, né? Mas não dá para rir, porque a coisa tá séria, né? Essa bagunça familiar tá ocorrendo de fato nas nossas vidas. E isso daí numa sala de aula, porque já que o canal é voltado para a educação, esse tipo de tema para uma sala de aula é um prato cheio para você trabalhar o ano todo. Porque o que mais tem é família bagunçada. E a criança chega na escola, antigamente o professor falava assim, vamos fazer a árvore genealógica? Olha, tão simples, né? Pai, mãe, avô e avó por parte de pai, avô e avó por parte de mãe. No mínimo um tio, primo, alguma coisa assim mais próxima. Mas ainda assim as famílias, por mais que o pai é separado, a mãe é separada, as famílias eram aquilo ali mesmo e não mudava. Mas hoje a coisa tá feia, né? E aí, se a gente fala muito numa sala de aula, cai como discriminação, cai como não sei o que, fobia. Tudo é fobia, né? É homo, é hétero, sei lá. E são tantos quadros diferenciados de família. Eu tava vendo na internet esses dias aí, não faz, assim, já faz um bom tempo, né? A mulher se transformou, né? Fez a transformação para homem. A mulher se transformou para homem. Ela casou com um homem que se transformou em mulher. Só que essa mulher que se transformou em homem engravidou. Então o cara tá lá de barba, bigode, um monte de hormônio másculo e com a barriga de grávida. Na hora que essa criança nascer, já começa por aí. Quem é que ela vai chamar de pai, quem ela vai chamar de mãe? Porque na escola vai se ver a árvore genealógica, vai se ver como que se tem a gestação no corpo de uma mulher, vai se mostrar do masculino, feminino, não tem como fugir disso dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Você tem que trabalhar a questão da sexualidade dentro do quadro reprodução. Então, como o professor trabalha hoje isso? Hoje existem diversos tipos de família, hoje existem diversos tipos de gênero. Gente, gênero é dois, só tem dois. É o masculino e feminino. É o que tem espermatozoide, é o que tem óvulo. Isso não muda. Aí, para ir um pouquinho mais além nesse assunto, eu estava vendo uma reportagem de uma transexual que, a princípio, ele era apenas um gay, um homossexual. Aí ele se transformou agora numa mulher. O cara fez 200 transformações no corpo dele. O silicone é fichinha. Ele chegou a serrar osso da face dele para poder ficar mais fina.
como é o de mulher. Ele serrou o osso do quadril para ficar com aquela cintura fina. E assim vai. Serrou o dedo do pé para ficar um dedo mais delicado, como é o de mulher. Ele se transformou completamente. E não é só uma questão do transformar o físico e colocar uma roupa de mulher. Ele fez a transformação no órgão genital. Aí ele estava dando a reportagem e se gabando de que ele foi no ginecologista. E lá a ginecologista, que estuda somente isso, a ginecologista não sabia diferenciar a parte do órgão dele com o órgão feminino. Falou assim, nossa, você é virgem, né? Ainda disse assim na reportagem. Aí ele pegou e falou assim, não, ela falou assim, então, é tão bonitinho, né, o seu órgão sexual e tal, é bem feito, né, nem toda mulher é assim, então assim, ele estava se gabando que o negócio dele estava melhor ainda do que de uma mulher, tudo bem, o médico deve ser maravilhoso e consegue fazer essa obra-prima, mas ainda não é o fim do poço, né, ainda não é o fim dessa história. Ele agora está indo nos países lá fora, procurando uma forma de ter útero, porque diz que é possível fazer uma transformação no órgão reprodutor ao ponto de que ele vai ter um útero. E por que ele quer ter um útero? Porque ele quer ter um filho biológico. Essa criatura quer engravidar. Eu não sei se é possível, se nós já chegamos nesse ponto, mas venhamos e convenhamos, né? Assim como ele se arrependeu um dia de fazer o rosto dele parecido com um boneco muito conhecido no mundo, ele também um dia pode se arrepender de agora parecer a boneca, não é? E pode ser que ele venha se arrepender de ter um útero. Vai que aconteça isso no meio de uma gravidez, por exemplo, aborta. Porque essas pessoas, infelizmente, elas não estão felizes consigo mesmo. Já começa por aí. E não é que são doentes, mas precisam, de fato, tratamento psicológico e psiquiátrico, de terapia intensa, para se ter real, né, certeza daquilo que quer, porque cada hora é um flash. Nós estamos vendo direto jovens de 20 anos fazendo transformações. Os adultos, homens, mulheres que fazem, se arrependem. Imagina os jovens, então, que os hormônios estão tudo aflorados, que querem conhecer de tudo, então vai tudo no embalo e eu acho que eu sou, eu creio que eu sou. Então, assim, essas bagunças de gênero, essas bagunças que estão sendo criado algumas famílias, quando chega na sala de aula, o caldo engrossa. Porque essas pessoas que pensam em si, que pensam nas suas transformações íntimas aí, físicas, de fato, elas não estão pensando nas consequências para a família, para você criar um filho, seja ele genético ou não, porque alguns adotam. Aí algumas pessoas vão cair matando em cima e falar assim, Patrícia, mas na família de hétero também tem bagunça, o pai casa com 10, a mulher trai o marido, tem hora que morre, tem hora que um nasce, né? São 10 filhos, o pobre tem 200 filhos por ano. Então, assim, a bagunça tem em tudo que é lugar, de todas as formas. Eu tô focando esse ponto, porque nessa história que eu li, vocês entenderam alguma coisa? Porque eu vou ter que ler umas 10 vezes, pelo menos. E olha que eu não sou tão burra assim. Mas eu vou ter que ler pelo menos umas 10 vezes para eu poder entender esse contexto aí. Quem é quem na história, né? Chega no final do texto, você já não sabe mais quem é quem. Então, nesse contexto, o ideal é a gente levar para essa situação que nós estamos vivendo. O cara é mulher ou ele é homem, ele tem hora que ele quer ser homem, tem hora que ele quer ser mulher. É nessa bagunça que a gente está se perdendo. O fato do cara ser casado e ele ter outra amante, a mulher ter outro amante, a mulher ser viúva, ter que ser casada mais 2, 3 vezes, cada filho com um marido. Essa bagunça ainda tem uma certa lógica, né? Ainda tem uma certa lógica. Mas essa outra, que ora cada um é um, não tem lógica. Vira realmente uma bagunça. E olha que eu estou me colocando no lugar de uma criança. Porque o adulto a gente ainda tenta, né? A, B ou C.
Mas a criança olha para tudo isso e fala, e aí? O meu pai era pai, agora não é mais, agora ele resolveu ser mãe. Antigamente, quando se tinha o casamento homo, logo no princípio, e eu peguei isso, década de 90, os casamentos, uniões, né, estáveis de homossexual, chegava lá, 2 mães na porta da escola. Eu perguntava para elas, como é que eu vou me referir a vocês, a criança? Essa criança tem uma mãe e um pai, ou essa criança tem 2 mães? Então, eu perguntava para a família como é que eu deveria me comportar. Porque o professor que estuda e que nos livros vai ver o que é um pai e uma mãe, é um homem e uma mulher. Então, quando ele chega na sala de aula e tem um aluno com 2 mães ou 2 pais, a princípio a gente... E é assim, cada casal é uma vida, né? É uma história. Tem mães que chegam lá e falam, não, ela é minha filha biológica e eu convivo com a minha companheira, que é tia para ela. Ela chama de tia. Tem outros que não, nós adotamos essa criança. Então aqui ele tem 2 pais, ele não tem mãe. Ele não conhece a mãe dele, ele não quer conhecer a mãe dele, ele tem 2 pais. Então para cada família se fala uma nomenclatura diferente. Aí o professor chega na sala de aula e fala, a família é composta por uma avó, pai, mãe, a árvore genealógica sumiu, desapareceu. Não tem como a gente trabalhar esse tema mais. Não é possível. Por quê? Aquela criança que tem 2 mães, a outra criança tem 2 mães, cada uma é tratada de uma forma diferente. Uma tem 2 mães, a outra não. A outra tem uma mãe e uma tia. A outra tem uma mãe e um pai, mesmo que o pai seja do sexo feminino. Olha só a bagunça que nós estamos vivendo. Então, assim, mas o que vale é o amor. O que vale é o amor, de fato, né? Não adianta nada a criança estar numa casa de hétero e sofrer com pinga, sofrer com violência, sofrer com promiscuidade, drogadição. Lógico, eu dou o braço a torcer, que o que vale é o amor, de fato. Mas dentro da área da educação, para se trabalhar isso, não é só amor que constrói personalidade, gente. Não é só amor que constrói caráter. Nós precisamos de uma base. Nós precisamos de algo sólido, palpável, não só de sentimento, não só de uma referência moral. Nós precisamos de um contexto, essa criança tem que estar inserida num contexto. E qual é o contexto dela? Na escola isso se perde. Ela pode ter o contexto individual, na casa dela, mas na escola e para o meio que ela vai viver, que é o social, não está nada firme. Porque cada um vive do jeito que quer. Agora, vamos parar até de falar da questão homo, trans. Agora a coisa está indo tão assim, além dos limites, que você liga aquele TikTok, e você vê molecada, que no máximo deve ter uns 16, 18 anos ali, falando que eles estão no corpo de pessoa, de gente, mas o seu íntimo é um bicho. Aí tem um lá que eu não aguento ver aquele menino, gente, me dá neura. Ele fica assim, eu sou um coati. E as pessoas precisam aceitar que eu sou um coati. Aí ele fala de 10 palavras, 11 é coati. Ele só sabe falar isso. Ele não tem nada. A gente vê que está completamente perdido. Ele não tem estrutura nenhuma do que ele está falando, baseado em nada. Ele simplesmente acha que é um coati. Tem uma outra que fez uma cirurgia lá que ela não fala. Ela mia, ela acha que ele é um gato. Nós vamos chegar aonde? Qual é o ponto que a educação ela pode mudar tudo isso? Porque o que eu tenho visto na área da educação hoje são professores que acham engraçado, bate palma e fala, é isso aí. Você vive a vida que você quer. Toda sociedade que não tem regra, o que acontece com ela? Vá procurar isso na Google. A Google responde tudo. Coloca lá na Google. Toda sociedade que não tem regra, o que acontece com ela? Toda sociedade que não tem uma base sólida dentro de princípio e moral, o que acontece com ela? As regras não é que são para limitar totalmente o cara, mas é para dar até aqui você pode ir, dali para lá não.
Porque senão vira bagunça. E se vira bagunça, é decadência. A sociedade não se desenvolve. Tem lugares por aí que a gente está vendo que, terremoto, maremoto, é raio, é um diabo que está acontecendo com a natureza. A natureza está dando sinais de tudo que a gente... é o fim do mundo, né? Como é que eles falam lá? Apocalipse. Não, é simplesmente um retorno natural. Nós vivemos no meio da natureza. Tudo aquilo que você destrói, você vai viver no meio dessa destruição. O caos da natureza, quem causou fomos nós. Então não está longe. Nós já estamos vivendo o caos social. Porque nós estamos fazendo isso. É algo natural. Você está destruindo muitas coisas que são base. Pode não ser perfeito e nem é, mas é a base. Família é a base. Agora, que tipo de família? Esse final de semana não, semana passada, eu vi um vídeo de um cara, de uma mulher que fez a passagem lá para ser homem, formou uma família, a esposa é sapatão, é mulher, e eles adotaram uma criança. Adotaram não, foi biológico. Mas assim, por inseminação, né? O pai fez a doação de óvulos, porque a pessoa que se transformou em homem só transformou por fora, né? Não chegou ao auge desse outro que está querendo ser mãe biologicamente. Mas ainda assim, houve lá uma doação de espermatozoide de um outro cara, ela foi no banco lá e fez a implementação lá do óvulo, do óvulo fecundado. E aí teve o garoto. O garoto teve uma festa big, linda. Uma big festa, linda. Então, assim, eles dão de tudo para aquele menino. O casal faz de tudo pelo garoto. E vive como se fosse o pai e mãe. Ali tem bem definido, né? O cara que se transformou em homem está bem definido como se fosse homem. Só que aquele garoto nunca vai poder acompanhar o pai no médico, por exemplo. Porque no médico, aquele homem, que ele acha que é o homem, que é o pai, toda vez que for no médico, ele vai ter que ir no urologista, ele não vai no ginecologista, né? Ele não vai ter que ir no urologista, ele vai ter que ir no ginecologista. Então, assim, por mais que se tenha uma família, a gente fala assim, não, mas é uma família sólida, olha lá que bonito, pai, mãe, filho, festa de aniversário, família. Não tem promiscuidade, tem amor. Mas aquele garoto, no dia que for acompanhar o pai, vai ter que ir no ginecologista, porque o pai, no fundo, é uma mulher. Vocês conseguem entender isso? Não é querendo utilizar de meios para poder falar o que eu acho que é certo e que é errado. Eu só estou colocando situações onde cada um deve pensar por si. A minha colocação eu acho que eu já deixo clara, eu sou contra. Porque é uma bagunça na cabeça da criança. A gente não está pensando aqui no adulto, a gente não está pensando no amor que essa família vai trabalhar com a criança. A gente vai pensar na bagunça de quem é quem dentro dessa família para a criança. Ela vai chegar na escola, ela vai falar, hoje minha mãe vai vir me buscar. Aí vem a mãe. No outro dia, ela vai falar para o coleguinha, minha mãe vai vir me buscar. Aí é outra mulher que vem na porta da escola buscar. Aí, vocês acham que os alunos não pegam isso para Cristo? Porque são crianças, e crianças eles pegam qualquer brecha para tirar barato. Mas cabe à escola não deixar. Tudo cabe à escola, né? Tudo cabe à escola. Ai da escola que se não cuidar disso. Porque aí vai ser enquadrada nessas fobias da vida. Mas o problema não é a escola ser enquadrada. O problema não é lei. O problema não está na escola. O problema está na formação dessa família, que leva um reflexo para a formação de caráter, personalidade e vida daquela criança. Então, quando esses casais, essas pessoas resolvem fazer essas transformações, essas mudanças, eu creio que não tem problema nenhum cada qual viver a sua vida da forma que escolhe. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu, enquanto professor, eu tenho a ver com a vida do meu aluno. E se eu vejo que vai bagunçar a cabeça do meu aluno, eu tento proteger.
Não é à toa que eu tenho polimiosite. Eu me esquentei demais a vida inteira em relação às coisas que aconteciam com os meus alunos. Eu não quero ver aluno sofrer, eu não quero ver criança sofrer. E as pessoas que agem dessa forma assim, né? Eu quero, eu não quero, eu vou ser, eu não vou ser, eu vou fazer, depois eu paro, eu me arrependi. Eles de verdade não pensam na cabeça da criança que eles colocam no meio dessa situação. Então, cada um quer viver essas vidas, né, de formas diferentes e tal. Então, liquida com a família. Para por ali. Não dê continuidade, porque a criança que vem depois, ela vai sofrer. Ah, mas ela tá feliz da vida, ela tá numa festa de aniversário, ela tá ganhando tudo que ela quer, ela tem tudo o que ela espera, dão tudo para essa criança, dão tudo de amor, de carinho, ela era abandonada no orfanato, essa criança estava sozinha no mundo. Todas essas coisas mexem com o coração da gente, lógico. Mas e a cabeça dessa criança depois? Como é que vai ficar? Isso ninguém pensa. Não, tá bem conversado, tá tudo certo. Tá bem conversado mesmo? Será? Porque ela vai estar vendo a bagunça também na vida dos outros, não é só na vida dela. O meu filho acreditou em Papai Noel até perto dos 9 anos de idade. Eu fui esticando isso o máximo que eu pude. Porque aqui em casa era eu, o pai e ele. E quando ele ganhava presente de Natal era o Papai Noel. Quando o pai dele morreu, eu falei, e agora? Ele tinha 8 anos, eu falei, eu ainda vou esticar mais um pouco. Vou esticar esse ano e ainda vou esticar o ano que vem. Depois eu vejo o que eu faço. Porque a referência da alegria de família é o momento de reunir pai, mãe, filho e esperar pelas luzes do Natal, pelo efeito natalino, né, de sonhos. Aí você pega uma criança dessa que vive na realidade ali, que os pais, eu já conversei, ele já sabe tudo, ele aceita tudo. Essas crianças são mais frias. Porque como eles têm que saber logo cedo da realidade como ela é, eles também não acreditam em Papai Noel. Eles também não acreditam em sonhos. Pode ver. Pode observar que criança nesse meio, eles são mais frios. Porque a realidade bate na porta deles quando eles são criança. E é uma realidade do tipo, nós somos. E você tem que aceitar. Você está nessa família, você não tem para onde correr. Você não tem gostar ou não gostar. É esse o nosso certo e acabou. Então, assim, está no momento. Eu acredito que está passando do momento da gente poder arrumar essas famílias. Quem quer mudar, quem quer se transformar, quem quer viver uma família diferente, já é adulto, já escolheu bem o seu caminho, mesmo sabendo que você pode vir se arrepender, tá? Pelo menos é uma escolha individual, sem colocar mais ninguém no meio disso. Agora, colocar uma criança que lá na frente, eu lembro que teve aqui em Itaquá um professor, cabelo encaracolado e tal, ele dava aula para ensino infantil. E olha que eu não tô nem falando de trans, eu tô falando do homossexual. O cara dava aula para infantil, ele ia de unha comprida, pintada de vermelho ou de preto, que eram as cores que ele pintava. Ele ia de cabelo até aqui, assim, todo encaracolado, ele era gordo, tinha todo trejeito e tal. E o que acontecia com as crianças pequenininhas que estavam com ele? A molecada, os meninos queriam pintar a unha, porque igual do professor, as meninas já pintavam, né? Porque já que ele pode, elas também podiam. Os meninos passaram a querer pintar a unha também, os meninos também passaram a andar rebolando que nem ele rebolava. Ele era muito debochado, muito brincalhão, então ele não percebia que nessa brincadeira dele, o jeito dele falar, aquilo ali a criança pega e imita. Então tinha crianças de 4, 5 anos que estavam, né, fazendo o que o professor fazia, mas não por maldade, porque imita. E se a gente tem isso na prova numa escola, que a criança fica em torno de 6 horas, porque creche é isso, é período integral, né? Se isso acontece dentro de uma creche, são 6 horas, imagina o que não vai acontecer dentro de casa, nas outras quase 20 horas. Tudo que pai e mãe fala e faz, o filho acaba repetindo em determinado momento. A Legião Urbana já falava, o que você vai ser quando crescer? É igual aos seus pais. Muitas coisas nós vamos ser iguais. E qual é a referência que as famílias estão dando às crianças? Aí você vai para o Nordeste, tem lá a família de hétero, que o avô é pai
é esposo das netas e bisavô ali e pai ao mesmo tempo. Você vai ver essa confusão de família em tudo que é lugar, do lado homo, do lado hétero, mas como eu falei, ainda que o hétero tenha um monte de falha, e tem mesmo, essa questão do homo, para onde está indo, porque antes ainda era LGBT, eu parei aí, gente, eu tô bem desatualizada. Então hoje eu já nem falo mais LGBT, eu já falo o alfabeto, né? E é cada nome que dão que é só para bagunçar ainda mais a cabeça. Porque, que nem eu vi um homossexual falando esses dias atrás, parabéns para ele. É um cara que é entrevistador, jornalista. E ele tava falando assim, eu não sei por que esse povo fez um alfabeto do homossexualismo. Porque só existe dois, na verdade. O homem que gosta de homem e a mulher que gosta de mulher. Agora, se a mulher vai se transformar em homem, se a mulher vai sair com homem, com mulher, não interessa. A partir do momento que você é mulher e sai com outra mulher, você é homo. Você pode até ter suas recaídas como hétero e tal, mas você é homo, você gosta de mulher. Você gosta do mesmo sexo que você, por isso que fala homo. Homo é igual. Você gosta do mesmo, igual sexo seu. Então acabou, é só isso. Vamos parar de complicar tanto, né? A gente só tem dois gêneros, feminino e masculino. Ponto. Na língua portuguesa, os artigos terminam em A ou O. Ponto. É feminino e masculino, não tem essa de todes. É todos e acabou. Língua portuguesa. Tem regra e tem que ser seguida. Senão vira uma baderna. Tudo que não tem regra vira baderna. Então a língua portuguesa tem regra. E a gente tem que respeitar. A partir do momento que o cara não quer seguir regra, ele vai ficar completamente perdido. Porque a regra é ele que vai dar para ele mesmo, o outro vai dar regra para o outro mesmo, tá? Cada um vai dar a sua regra. E o convívio no meio dessas regras que cada um vai inventando. Tá tendo até morte, tá tendo discussões políticas, tá tendo através da política a utilização disso para se ganhar ou perder eleições, para se ganhar voto ou perder voto. Tá virando manipulação política, jogo político. Acorda, turma. Isso daí não está sendo usado para levantar uma bandeira, para defender uma causa que é hiper, mega importante, mas sim como bandeira política. E os professores, em contrapartida, em vez de raciocinar as coisas pelo princípio, pela moral, pelas regras, o professor está se deixando levar e falando abobrinha na sala de aula. Olha, não, a gente tem que respeitar. Respeitar a gente respeita tudo e todos. Mas eu também quero respeito, e aí? Eu quero chegar na sala de aula e poder falar sobre sexualidade, reprodução sexual, sobre gênero, sem ter medo. Porque tem professor que tem medo. Já tinha na minha época lá atrás, né? Era um tal de professor de ciências, biologia, não queria falar de sexo numa sala de aula, mas o sexo não era sexo pelo sexo. Você tem que falar de reprodução. Como é que o cara nasce? A criança precisa saber. Até para se evitar, porque muitas das meninas aos 11, 12 anos estão se transformando em mãe por falta de conhecimento. Em plena era digital, que liga lá o celular, tá vendo como é que faz. Mas elas não ligam para ver isso. Liga para jogar, para fazer qualquer outra coisa, menos para saber como é que nascem os bebês. Então a escola ainda é obrigada a falar sobre isso. E o professor tem que ter a autonomia de falar isso sem ter medo. Ai, se eu tocar nesse assunto, a mãe pode achar ruim comigo. Se eu falar sobre gênero e o pai ou a mãe for transexual, vai vir aqui de pedra na mão. Que mundo que nós estamos vivendo? Bagunça. Porque cada um tá jogando a sua regra. Cada um tá jogando o seu direito. E os deveres ficam como? Aí quanto menos informação o governo bate palma. Jogo político. Vamos acordar, porque essa bagunça toda, não é que o cara do texto aqui ele fala, senhor delegado, não culpe ninguém, é eu que tô indo embora porque eu não aguento mais essa bagunça. O Raul Seixas já falava, para o mundo que eu quero descer.
naquela época de 80. Na década de 80, Raul Seixas já falava isso aí. Para o mundo. Eu quero descer. Agora imagina hoje, então, se ele estivesse aqui. É isso. Tá na hora mesmo da gente parar, mas não é o mundo. É cada um se conscientizar de verdade das bobagens que anda fazendo e falando. Nós temos que progredir moralmente, nós não temos que estagnar. A gente não tem que perder família. Família é o único meio de reprodução e continuação da vida. E o poder político aplaude quando não tem família, porque não tem continuidade. E os que estão vindo no meio de bagunça, bagunçado vai estar. E para o governo, quanto menos estrutura, mais fácil de atacar. O governo, ele vive e sobrevive da mazela humana. O governo não vive para prosperidade humana. Não existe governo para prosperar. Até agora a gente não achou governo para prosperar, não. Dá para nascer ainda. Os governos que existem são baseados na exploração humana. Então, quanto mais miséria, mais eu consigo segurar esse povo na minha mão. Quanto menos conhecimento, mais eu consigo jogar a ideia e esse povo bobo vai caminhar conforme eu quero. Então, a bagunça na família, a falta de estrutura na família, que é o único ponto que pode fortalecer o ser humano e que ele pode se desenvolver, é o único ponto, é a família. Se não tiver uma família sólida, bem estruturada, o indivíduo se perde. O número alto que nós temos de crianças que se perdem para o crime, para a violência urbana, para a drogadição, para a prostituição, por falta do quê? Família. Vai procurar os índices. Ah, não, mas rico também usa droga, rico também se prostitui, rico também faz coisa errada. Todo mundo faz coisa errada, gente. Todo mundo. Eu também faço coisa errada, todo mundo faz coisa errada. Meu cachorro faz coisa errada. Só que a possibilidade de fazer muito mais coisas erradas é quando você não tem uma estrutura. Quando você não tem uma estrutura, você se perde. E quando você está perdido, é isso. Por isso que tem jovens hoje que estão querendo se matar aos 9 anos de idade. Vocês têm ideia do que é uma criança que não viveu nada? 9 anos de idade. Você conversa com uma criança na sala de aula, a criança está lá. O que você tem, Juquinha? Nada. Fala, menino. Qual é o problema? Nada não, professora. Tá tudo bem. Mas você tá vendo que não tá bem. E aquele Juquinha tem 9 anos. E você vai encontrar anotações no caderno dele, aquele monte de bicho desenhado preto, aquele monte de chifrinho, aquela coisa de... parece que a pele tá caindo. Eles fazem aqueles desenhos macabros. Aí você fala, Juquinha, mas que desenho é esse? De onde você tirou isso? Ah, sei não. Veio aí na minha cabeça. É bobagem, professora. É um desenho. Por que será que no caramiolinha dele tá aquelas coisas horrendas? Ah, porque ele sempre foi assim, professora. Você chama o pai e a mãe? Ele sempre foi assim. Sempre. Onde é que começou isso? Como começou isso? Por que começou isso? Ninguém investiga. O professor perder tempo de ficar sabendo por que o Juquinha tá triste, por que a Mariazinha chora. Não, eu tô aqui para ensinar história, geografia, português, matemática. Não tô aqui para ficar cuidando, babá de aluno. Já pensou? Eu tenho 16 salas de aula. Cada sala tem quase 40 alunos. Eu ia ficar louca. É o que você escuta dos professores. Então, na escola não tem estrutura para a criança. Aonde é que vai ter estrutura para a criança? Na família. É na família que é dado a estrutura forte que vai fazer o Juquinha, a Mariazinha enfrentar os problemas lá fora e se sobressair e conseguir se desenvolver. É família. Destruiu a família, destruiu a base da sociedade, destruiu a base de um país. Nós estamos à mercê disso. Nós estamos vivendo esse período. Ou a gente começa a refletir sobre o que vem depois. Né? A criança é o futuro do mundo. Eu cansei de ouvir isso até na minha época de formação. A criança é o futuro. E o presente? Ela não é? Eu tenho que trabalhar a criança no presente, para que no futuro seja apenas uma consequência do que eu fiz no presente.
Agora não. Criança é o futuro, criança é o futuro. Vamos pensar no futuro, vamos pensar no presente. O que está acontecendo agora? E tem que ser resolvido agora. Tem que ser dado um basta nesse negócio, nessa bagunça, agora. Senão, muitos casos, ainda mais do que a gente já vê, vão ser isso aí da história. A pessoa não aguenta tanta pressão. Ela se mata. Porque até um filho seguir os passos do pai que virou mãe, da mãe que virou um pai, até a criança virar isso, essa bagunça, ela vai continuar vivendo, tudo bem. Mas e se ela não aguentar essa bagunça, essa pressão? E se de fato aquilo ali mexer com o psicológico e o psiquiátrico dela? E ela quiser morrer, porque ela se encontra, nada preenche a vida dela. Se o cara quiser se tornar um quati, o que preenche a vida de um cara que acha que ele é quati? Fala pra mim, gente. Um cara desse tá apto, já assinou atestado de morte, um cara desse já morreu. Ele não precisa morrer fisicamente. Ele já não serve pra muita coisa, ele já morreu. Esse cara não quer trabalhar. A mulher lá que transformou o rosto dela num gato e mia, já morreu. Não precisa se matar fisicamente. Já morreu. Uma pessoa dessa não arruma emprego. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem falando sobre tatuagem. Briguei a vida toda com meu filho porque eu não queria que fizesse tatuagem. Eu não queria que fizesse a tatuagem porque eu tive o exemplo do meu marido. Entra comercial, aqui a mulher fala junto comigo. Eu tive o exemplo do meu marido que quando ele foi passar na polícia militar, na época não podia tatuagem. E ele tinha um rabinho de um dragão que ficava para fora da camisa aqui. Por conta daquele rabinho, quase que a gente passou fome, porque a gente precisava que ele fosse trabalhar. E a PM não queria aceitar a entrada dele por causa daquele rabinho que ficava para fora da camisa. Hoje o cara até na testa ele tatua. Para entrar na polícia e tá tudo certo. Pra vocês verem como é que tá virando bagunça. Como é que você vai dar uma descrição de um policial, né, se ele tá ali todo tatuado? Você não consegue ver a cor do olho do cara. Eu tava vendo outro dia aí um cara na internet aí, eu sou polícia, mas todo tatuado. Eu falei, gente do céu. Nós somos da época de que é cara limpa. Aí eu fui ver uma reportagem essa semana, eu falei assim, será que eu fui chata com meu filho com esse negócio de falar, não faz tatuagem e tal. Teu pai passou uns perrengues para entrar na polícia, né? Passou em psiquiatra, em neuro, passou em psicólogo, para poder garantir que o cara não era um nóia, né? Porque na época que ele entrou, o cara que tem muita tatuagem e tal, ele é tido como um cara fora da lei. Tinha muito preconceito em cima disso. E lógico que não é pelo preconceito, mas eu jogava, né, como um dos aliados de argumento. Falava, olha, seu pai passou por esse tipo de discriminação. Se você usar tatuagem, você vai passar pela mesma situação. Você não tem um emprego fixo ainda, deixa você crescer, tem idade, tem emprego fixo, aí você faz. Bom, enfim, aos 25 anos ele falou, eu vou fazer. 25 anos eu já não seguro mais ninguém, né? Falei, você vai se arrepender. Mas, aí esse final de semana, vendo reportagem, tá lá, tatuagem dá câncer. Se eu soubesse disso antes, eu ia ficar numa paranoia muito maior do que a qual eu já tinha, que era pela discriminação. Tatuagem dá câncer. E aí? Como é que a gente faz? Se a tatuagem dá câncer, como é que você vai tirar aquilo do teu corpo depois? E vai adiantar tirar depois do feito? E faz todo o sentido o que os cientistas estavam dizendo, né? Porque é a química da tinta que penetra na pele que gera o câncer. Então você vai lá raspar aquilo, mas a química da tinta já entrou, já foi para a corrente sanguínea. Então já era, né? Aí algumas pessoas têm a tendência, outras pessoas não. É o que salva. Então tem gente que fez uma tatuagem pequenininha, pode ter câncer. Teve outro que tatuou o corpo inteiro e pode não ter. Depende do corpo da pessoa, da resistência dela, da probabilidade que ela já tenha para o câncer. Então, quer dizer, você vai brincar com um negócio desse? Não dá para brincar. É saúde. E é o que mais a gente tem visto. As famílias passam para os filhos aquilo que acham correto e os filhos nesse mundo doido que está aí
Ah, mas fulano faz, fulano fez, não tem nada demais, no seu tempo era assim, agora o tempo é outro. Você é chamado de antiquado, de quadrado, de chato. E as coisas simplesmente acontecem porque elas estão aí para tentar a gente. Santo Agostinho falava, tudo que está aí eu posso, mas nem tudo me convém.